chamada dos vereadores e vereadoras inscritos pela ordem alfabética decrescente na fase da explicação pessoal, de acordo com o artigo 105, parágrafo 2º do Regimento Interno. E o orador não poderá exceder o prazo de 10 minutos improrrogáveis. Vereador Edson PC. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Edson PC. Boa noite às pessoas, à população que está assistindo, aos vereadores aí, né? Eu venho com muita tristeza, né, falar que existe, né, projetos, existe pessoas voluntárias, pessoas que acreditam na cidade, que acreditam que doa o seu tempo, que doa a sua hora, que doa um momento especial para fazer algo bom para a cidade, sem receber nada em troca, sem receber dinheiro, sem receber nada, né? E fico chateado, muito triste em ver que um governo, né, corta uma ação social, uma ação de voluntário, né, de um projeto muito bonito, que estava ajudando bastante mães, né, grávidas, que é o projeto chama Doula por Amor, né? É uma doula, é a Thaisa, eu conheço ela, uma pessoa muito boa, né? Fui eu que levei ela para conversar com o secretário de saúde. Ela estava fazendo um trabalho lindo, né, maravilhoso aqui na policlínica, já estava atendendo bastante pessoas e sem receber nada em troca, só trabalhando em prol do povo e doando o seu tempo, né? Então fico triste em saber que foi suspenso esse trabalho por politicagem, tá? Por politicagem. Então, assim, mas, Thaís, o povo tem que saber sobre isso. Acho que é o momento do povo saber o que acontece, Viedo. Essa perseguição não é só com você, eu já sofri essa perseguição, tá? Mas você pode contar com esse vereador que sempre batalhou para o bem da cidade, tá? Agora, o que eu vou falar? Vamos lá. Primeiro, as câmeras da cidade. Hoje teve um roubo bem no centro da cidade. Bem no centro da cidade é minha. As câmeras não estão funcionando, né? Então, olha tudo, uma cidade dessa e as câmeras não estão funcionando. Esperar o quê do prefeito nessa questão? Cadê a segurança? Guardas municipais que faz de tudo, que veste a camisa e as viaturas sucateadas, nem GPS nas viaturas tem. O que mais esperar de um governo corrupto? E agora eu vou falar uma coisa. Paulinho Palmeira, mais vereadores, isso daí é para vocês, né? Imagina, minha luta é muito cansativa contra um sistema corrupto. Mas você sabia, Paulinho é advogado, Nil Ramos não é formado, mas trabalha com isso, né? E sobre a homenagem de hoje, olha que coisa estranha, né? Homenagear uma pessoa, mas não sabe se tem condenação, não. Então eu vou falar para vocês agora, tá? O médico, ele foi condenado, tá? O médico foi condenado. Tem aqui, eu tô com o processo aqui em mãos, tá? Então é um absurdo da premiação, dar uma homenagem para um cara condenado por irregularidades, por corrupção, por fazer falsos médicos. Tá aqui, eu tenho a condenação aqui. E aí? Olha que coisa chata para a Câmara Municipal. Vereadores aprovam um projeto de um médico que foi condenado por corrupção. Olha que bonito a casa, né? Que bonito. Então, assim, desculpa falar, vereadores, é só pesquisar, só pôr no Google que você vai ver vários projetos de condenação. E, Macaxeira, sobre o que você estava falando, que ia dar a premiação de uma pessoa que deu tiro, primeiro, eu ia dar a premiação e quando aconteceu o fato, primeira coisa que eu fiz foi retirar a premiação dele, tá? A primeira coisa que eu fiz, eu não fiquei insistindo por uma coisa errada, ao contrário de senhores. Tá aí, ó, tem aqui, ó, com o processo. Paulinho Palmeiras, advogado, olha aí, você vai ver que o cara foi condenado, ainda mais, tá? Que lá foi condenado por 10 anos e não pode receber dinheiro público. Não pode receber
receber dinheiro, aí ele presta serviço para quem? Para Santa Casa de Vinhedo. Mais uma bomba para Santa Casa. E agora, Santa Casa? Vocês vão tomar uma atitude ou não vão? Vocês vão mostrar transparência ou não vai? Tá aí, o cara foi condenado e a Câmara Municipal novamente homenageia pessoas que foi condenado por corrupção do dinheiro público. Tá? Então é um desabafo, cansa, tantas irregularidades, nunca deu em nada, tá? Por quê? Porque protege, desculpa falar, protege. Eu sou contra essas corrupções, eu sou contra o sistema, então tá na hora de mudar. Até quando a gente vai ficar passando por isso? Tá aí, ó, tá aqui na minha tela, aqui, ó, condenação, tá aqui. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou abrir aqui para vocês, vou mostrar para a população que está assistindo, né, que eu estou ao vivo, acho que dá para virar a câmera, acho que não dá para virar a câmera. Se desse, eu mostrava, acho que dá sim, aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, tá aqui, ó, no meu computador, aqui, ó, foi condenado, tá, por 10 anos, ó, tá aqui o processo, ó, tá, só para o povo saber. Então, assim, a casa, novamente, desculpa, presidente, mas antes de tudo, acho que nós, né, antes da premiação, tem que pesquisar bem quem são as pessoas. E coitado, né, uma premiação tão importante dando para uma pessoa que foi condenada. Tá? Isso é um desabafo meu. Se quiser, vão querer jogar pedras em mim, fica à vontade. Meu mandato inteiro foi, sempre mostrei a verdade, sempre batalhei. Fui eu que descobri as 600 horas que o médico fez, tá? Até hoje a Santa Casa não se explicou, até hoje eu não vi as filmagens que nós solicitamos, até hoje eu não vi nada, tá? Então isso daqui é um desabafo, tá? A esta casa que o cara foi condenado, e a Câmara está dando premiação para o cara condenado por corrupção, tá? Então, população de Vinhedo, é bom vocês verem isso daí, ó, tá? Isso é uma vergonha para essa casa, ok? Então, é um desabafo. População de Vinhedo, tamo junto. Desculpa, presidente, o desabafo aí. Desculpa os vereadores da oposição que votaram contra. Parabéns a vocês que votaram contra esse projeto, tá? E isso mostra o caráter, né, nosso, né, sendo de fiscalizar e saber quem é realmente do povo, quem merece ser homenageado, quem é as pessoas honestas, tá? Então tá aí, mais um, ó, só para explicar para todos aí. População de Vinhedo, tamo junto. É triste uma Câmara Municipal fazer esse papel. Um abraço, até. Vereador Carlos Florentino. Dispenso. Vereadora Ana Genesini. Ela tá aí? Quer dar um toque nela, Edu? Não está aparecendo aqui. Não, né? Prossiga. Vereador Sandro Rebeca. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Sandro Rebeca. Boa noite a todos, boa noite, internautas, senhor presidente, senhoras vereadoras, nosso jurídico, representado pela Kelly. Sejam todos bem-vindos aí nessa noite chuvosa, né? Tanto esperado há tanto tempo a chuva, traz aí para principalmente as crianças que sofrem aí com problema de respiração, um alívio. Eu queria iniciar falando dessa noite, tenho certeza que infelizmente ainda é preciso falar da Covid, não é como da nossa preocupação. Vivemos momentos difíceis, tantas pessoas ainda perdendo seus familiares, seus entes queridos, e eu queria trazer uma informação para pensarmos juntos, né? Se aproxima aí no final do ano, estamos terminando o mês de agosto, eu vi que a Secretaria de Educação, junto com a Prefeitura, lançou uma pesquisa importantíssima, né, para a gente entender um pouco como seria uma possível volta dos alunos, né, para as aulas, e eu trago algumas situações que nós precisamos pensar juntos aqui. Então, eu fui pesquisar a partir dos números. Eu avaliei os números da cidade de Vinhedo, do dia 24 de julho a 30 de julho, nós tivemos, naquela semana, 144 casos de Covid. Infelizmente, 4 óbitos. Depois da semana do dia 31 de julho a 6 de agosto, houve uma diminuição, foram 86 casos confirmados, e depois 2 óbitos.
não é? E aqui fica uma ressalva. Quando a gente analisa número, o risco é muito grande da gente não se emocionar, não é? Então não importa se são apenas 2 óbitos, porque a frase já está incorreta, são 2 óbitos. Depois do dia 7 de agosto até o dia 13 de agosto, nós tivemos aí um aumento de 208 casos e 3 óbitos. O que a gente tira de conclusão disso? Que infelizmente não está resolvido ainda. Está estabilizado, porém estabilizado na curva alta. Então é necessário muita atenção. Na próxima semana, o risco de aumentar os casos é muito grande, porque na semana retrasada foi quando a gente voltou para a fase amarela, e se a população não se prevenir, se não se cuidar, infelizmente vão voltar os casos. Então fica aqui o alerta, a gente não pode esmorecer, a gente não pode fraquejar, porque ainda precisa muito cuidado na prevenção. Queria falar também um pouquinho, segundo assunto, na semana passada eu estive presente na Sanebave, né, na ETA 1, e fomos bem recebidos, lá agradeço a diretoria, os funcionários, né, a superintendente liberou o nosso acesso, e foi possível a gente acompanhar o tratamento de água ali na Planalto, né, e nós passamos uma parte da manhã lá, e foi muito proveitoso, porque foi possível a gente acompanhar, desde a adição ali, foi nos informado que naquele dia a captação da água estava só na represa 2, né, a que vinha do Capivari estava fechada naquele momento, porque tinha aquela dúvida que surgiu durante a semana também, infelizmente, dos peixes mortos. Nós entendemos que está na época de estiagem, e aí foi possível, a gente acompanhou desde o processo da adição do carvão, da floculação, né, da coagulação, e na decantação ali na ETA 1, nós visualizamos a adição do hipocloreto de sódio. E a minha intenção aqui é longe de questionar a parte técnica, porque não é essa a mesma intenção, mas foi possível ali visualizar, que era uma das dúvidas, como que a gente está tratando a nossa água hoje, no limite, de fato, do que foi outorgado, não é? A gente está na época de estiagem, e nem por isso a gente tem a liberdade ou tem a autorização para captar mais água. Então, o que a gente precisa fazer? Se eu não posso captar mais água, eu preciso produzir mais água, tratar mais água, e a partir desse tratamento de água, diminuir o desperdício. E aí o que ficou preocupante, sendo bem justo, né? Eu não estou aqui, a ideia não é expor de maneira nenhuma, porque nós somos bem recebidos e tudo que a gente identificou de melhoria, a gente conversou na hora ali e foi bem aceito. Vou dar um exemplo, tinha um produto lá chamado anti-espumante, que estava lacrado, de fato, a bomba, mas o produto vencido. Então a gente deu a sugestão e a gente percebeu que eles estão tentando melhorar ali, né? As sugestões precisam ser colocadas em prática. E durante o processo, a gente identificou uma parte do processo, ali depois da filtração, que o acúmulo de espuma era muito grande. Então a dúvida que fica se a espuma é ocasionada por excesso de produto químico, o hipoclorito de sódio, ali se der uma pesquisadinha, vai ver que é um material que é usado para fazer com que melhore de fato o tratamento da água, mas ele é um produto químico, né? Então a gente precisa ter essa garantia de que a água tratada, quando chegar na casa do vinhedense, ela esteja de fato dentro dos parâmetros. Então nos foi prometido que foi solicitado, na verdade, pela própria Sanebave, um novo exame químico, e a gente gostaria de receber. Eu acredito que a casa vai ficar muito lisonjeada com essa ação positiva, né, da Sanebave. Então isso me deixou muito, muito tranquilo, no sentido de que eu vi que os técnicos estão trabalhando. E o que me preocupa, e aí é uma questão de gestão, a gestão precisa fazer algo a mais. Né? Como a questão da falta da água agora, na época de estiagem, ela é sazonal, a gente já sabe disso, a gente precisa entender. Né? Então, nessa época de pandemia, a gente está com dificuldade de estar presente nos locais, mas uma oportunidade que está surgindo, eu recebi esse final de semana alguns projetos, né? Na verdade, da mesma família, uma família até conhecida aqui na cidade, pediu para ser resguardada, porque ela trouxe uma ideia. Uma das ideias é fazer com que as represas, por exemplo, elas sejam melhor aproveitadas. Foi falado na semana passada, o presidente dessa casa, nós estivemos ali na Fazenda Cachoeira, e o montante de água que desce e acaba assoreando a represa 2 é porque, de fato, tem um cânion lá dentro. Então, a gente precisa de ações práticas, aquilo que eu falei,
Se a gente não consegue captar mais água, a gente precisa cuidar da água que está sendo tratada, diminuir o desperdício, melhorar a distribuição de água, fazer com que, de fato, as pessoas se conscientizem que o desperdício de água ele é uma consequência que vai fazer mal para todo mundo. Né? A própria Sanebab esteve presente nessa casa, nesse ano, e ali na audiência pública, ela diz que, pelos estudos, a gente não tem mais do que 6, 7 mil pessoas a mais para poder receber água. Então, como que a gente está cuidando disso? Então, fica aí a sugestão, não usem de má fé, como tentaram há pouco tempo atrás, quando insinuaram que o projeto que foi enviado a essa casa, que a gente está fazendo contra a geração de água, que não é verdade. Precisa fazer o certo. Então, gerar mais água precisa ter um projeto bem feito. Não pode ser a toque de caixa, nessa correria, para tentar ludibriar as pessoas. Né? Então, usem os técnicos no bom sentido, né? Utilizem a informação que a própria prefeitura tem. Eu não canso de dizer quanta gente boa tem na prefeitura que conhece, quanta gente boa que não está preocupada com a questão da política partidária. Então, fica aí a sugestão, ouvir mais os funcionários da Sanebab, que tantas vezes dão sugestão, assim como os funcionários das outras secretarias, né, quanta gente boa conhece bem a cidade e quer também trazer para o município o bem comum, tá bom? Eu vou voltar a falar mais desse tema na semana que vem, mas fica aí a comprovação de que a Sanebab sabe muito bem trabalhar. Né? O que ela precisa, de fato, é que seja despolitizada, talvez, algumas situações ali, para que ela possa tomar as ações corretas para o tratamento de água. Eu queria, por fim, contar um pouquinho, as pessoas nos perguntaram. Na semana passada, nós tivemos uma reunião interna ali do PDT Vinhedo, né, e nós convidamos alguns pré-candidatos a prefeito na cidade para estar presente conosco nesse final de semana. Nós planejamos uma maratona de reuniões, e aqui agradeço publicamente o presidente dessa casa, vereador Edugelme, o vereador Edson PC, que prontamente responderam a nosso convite e estiveram presentes. A pré-candidata Virgínia, ela, quando recebeu o convite na quarta-feira passada, ela já indicou que não poderia, porque tinha já a agenda formada, e a vereadora Marta a ex-vereadora Marta e o ex-vereador Dr. Dario, né, mandaram as justificativas. Infelizmente eles não puderam estar presentes, mas foi muito rico. A gente se sentiu muito feliz pela presença dos pré-candidatos. É um exercício de democracia, né? Quando a gente iniciou esse trabalho, a gente pensou como que a gente pode ajudar a cidade a pensar diferente. Então foi bem interessante, né? No sábado de manhã, mais de 2 horas, no domingo pela manhã também mais de 2 horas, debatemos quase que 90% dos temas da cidade, né? Foi muito produtivo e muito rico esse tipo de situação. Então aqui quero agradecer e que a gente possa pensar junto a cidade de Vinhedo, né? Se aproxima a época de campanha eleitoral e eu ainda vou lutar muito para que as ideias sejam discutidas, não é? A partir do momento que a gente conseguir fazer com que as pessoas pensem o futuro e votem com consciência, naturalmente a gente pode não concordar com o resultado, mas a partir do momento que as pessoas votaram conscientemente, a gente cresce junto aí. Então, uma boa noite a todos, desejo que essa semana seja de paz e até mais. Vereador Rui Macaxeira. Peço a palavra, vereador. Antes de eu dar a palavra ao vereador Rui, eu solicito ao vereador Sandro que assuma minhas funções. Com a palavra o vereador Rui Macaxeira. Boa noite, vereadora Flávia, vereadora Ana, Kelly, a minha assessora lá no gabinete, pares vereador. Boa noite. Eu quero falar primeiro de uma notícia que eu vi aqui no jornal, né, anunciada por Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo, onde vamos aumentar o poupa-tempo no Estado de São Paulo de 75 unidades para 340, onde a cidade de Vinhedo é uma das cidades que vai ser beneficiada com esse novo sistema de poupa-tempo, que vai ser lá no Dedatran. E também a gente aqui tem visto aqui na primeira página do jornal, o número de eleitorado no município de Vinhedo, chegando quase 60 mil, falta 17 eleitores para ter chegado aos 60 mil, aumento aí de 4 mil e poucos eleitorados do ano da gestão passada para esse ano. E onde a maioria, 52%, são do sexo feminino. Então, aumenta o número de eleitorado no município, e assim teremos mais representantes também do sexo feminino. Acho que 30% de cada partido tem que ser do sexo feminino, segundo a lei. E também quero agradecer aos vereadores que aprovaram
meu projeto legislativo do ano 17 e responder ao vereador que aqui me questionou, como ele falou meu nome. Eu não respondo o processo para agressão à mulher. O processo, quando a gente se responde, é dentro da lei, é cabível para todos. Não tenho processo para responder. Nem na minha história de vida, nem no meu mandato de 2017, do dia 1º até a data atual de hoje. O título que eu dei para o doutor Pedro foi mérito em cima daquilo que ele vem fazendo o trabalho prestado serviço para a cidade, para a saúde de Vinhedo. Eu procurei saber, tive uma conversa muito longa com o doutor Pedro, constituído da história da vida dele, a mãe dele vindo para cá, para Campinas, falecendo aqui na nossa região, os processos que ele responderam lá atrás, onde ele ficou 30 dias preso, depois de 30 dias estou lá agilizando, fazendo o bem. E onde ele está fazendo aqui, as pessoas que me procuraram, uns que perderam ante querido, elogiando o médico, outras pessoas que saíram curadas da Santa Casa, e me diz, Macaxeira, precisava ter mais médico. Não, eu parabenizo em nome da saúde de Vinhedo, a todos os funcionários da saúde de Vinhedo, porque nós estamos num momento tão difícil, tudo isso está acontecendo, a gente não tem uma vacina, não tem um remédio específico, e estamos perdendo vidas. E a gente, nessa hora, quando a gente olhar para a medicina, a gente tem que pensar em tudo. A saúde de Vinhedo, eu aproveito o momento para parabenizar todos. Se eu pudesse dar um título, esse ano eu daria para todos os funcionários da saúde de Vinhedo. Eu escolhi o doutor Pedro, alguns amigos meus me procuraram, alguns eleitorados meus, falaram, olha, ele tem uma educação, um carisma de atender, que a gente chega doente e a gente só em conversar com eles. E foram várias pessoas que me vieram questionar. Cara, que exemplo de funcionário. Não que os outros não mereçam, todos merecem. Mas, assim, por isso eu dei o título para o Pedro. Eu não estou dando um título aqui para um cara que tirou a vida de outro com um tiro na cabeça. E depois veio nessa casa e tirou o projeto de lei dessa casa. Porque já tinha entrado. E tirou daqui de dentro. Mas ele deu o título para o cara assim, sabendo. Agora vem dizer que não sabia? Não teve coragem. Então, foi nisso baseado que eu dei, naquilo que está acontecendo com a saúde e no funcionário que ele é, o exemplo de funcionário. Sim, eu tenho tido, essa semana eu tive algumas famílias que me procuraram, parabenizando de novo o doutor Pedro. Na sexta-feira à noite, teve um acidente na capela, a família me procurou, elogiando o atendimento que foi dado para o seu filho, que hoje está na UTI. E a gente está orando por essa criança, um jovem, um acidente de moto no bairro da Capela, onde ele colidiu o corpo dele diretamente com o poste, e um acidente grave. Mas, enfim, Deus é bom, então orando a Deus para a vida desse moleque. Eu só tenho a agradecer, doutor Pedro, pelo serviço prestado. Eu acho que a gente não atira pedra no pau que não dá fruta. Viu, Paulinho? Isso, eu aprendi uma coisa, respeitar as pessoas. Se a gente tem um passado, se a gente erramos, a gente tem o tempo de consertar, gente. Espera aí. Não é bem por aí, porque todo mundo tem que ter uma oportunidade na vida. Já pensou se todos nós não se dessem uma oportunidade para as pessoas que às vezes erram lá atrás? Às vezes nem erraram, mas foram injustiçados por algum motivo. Isso é doído, né? E aí, eu aqui, não estou sendo sincero, não vou ficar bravo com o vereador que votou contra a favor. Não, se tiver projeto desse vereador, eu vou aprovar aquilo que for bom para a cidade. Eu não tenho fazer essa politicagem barata que alguns andam fazendo, só pratica o mal, sem fazer o bem. Me poupe, né? O povo vai dar resposta. Eu não vou vir aqui dizer que sou candidato a prefeito para depois vir disputar uma vaga nessa casa, viu, Paulinho? Eu vou deixar bem claro isso. Quando eu fiz uma reunião com vocês para ir para o partido, eu falei assim, como pré-candidato, estou pensando em continuar no meu trabalho. Não, a gente precisa de você na política. Então, deixei a minha vaga como pré-candidato ainda e dei a palavra e vou cumprir. Sou pré-candidato, vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir aquilo que for bom para a cidade. E foi isso que eu comprometi com você, com o Nil, com o presidente do partido. E, Paulinho, estamos aí, porque devem... Essas coisas baratas, me briga para mim, não me afeta, não. Não afeta, não, porque o meu povo me conhece. Eu sou do trabalho e da luta. Não tenho processo para responder. E não vou responder, se Deus quiser. Um abraço, uma boa noite a todos. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rodrigo Paixão. Estão me ouvindo, gente? Sim, Flávia. Sim. Vereador Paulinho Palmeira. Peço a palavra, senhor presidente. Acho que é o Sandro. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Obrigado, vereador em exercício Sandro Rebeca. Boa noite a todos. Bom, de fato, hoje, uma sessão meio turbulenta aí, a gente ouve uns comentários, mas, enfim, temos que nos posicionar. Bom, primeiro aí, lamentamos novamente, infelizmente, as mais de 107 mil mortes aí pelo Covid e destacamos novamente, né, a atenção de toda a nossa comunidade para com
a devida atenção às normas das autoridades sanitárias para que a gente possa aí continuar mantendo essa fase amarela que estamos, né? E que possamos progredir aí de forma ao convívio voltar normalmente. Então, essa atenção tem que ser dada a todos, destacada, e pedimos a todos os nossos cidadãos que continuemos aí atentos às orientações das autoridades sanitárias. Bom, eu até me posiciono aqui, eu vi o Sandro falando atentamente sobre alguns projetos de Sanepar, e projetos que há muitos anos estão no papel, por assim dizer, para se fazer, como, por exemplo, isso desde o meu primeiro mandato, a gente vem debatendo, inclusive na época era o prefeito Milton Serafim, a gente debatia já o fato de adequar a água que vem lá do Bom Jardim para a Represa 1, de forma a tubular, né, para que não houvesse perdas, porque, como bem o Sandro destacou, e semana passada o vereador Edu também destacou, e muitas outras sessões nós falamos a respeito, que precisa tubular ali, porque de fato a água desce pela Fazenda Cachoeira, tem um cânion ali dentro já, e é o que simplesmente vem assoreando a represa há muito tempo. Aliás, a gente falava na época do assoreamento da represa que tinha que matar o mal pela raiz, não adiantava ficar desassoreando e enquanto descesse areia ali também. Bom, mas é fato, né, vereadores, que esse ano acho que não consegue fazer mais nada, porque se faz é porque está em ano de eleição, se não faz é porque não faz, então nós temos que aguardar aí. Mas eu queria dar um destaque aqui, Paulinho. Rapidamente, vereador, por favor. Paulinho, eu tinha também abordado esse assunto hoje para falar, mas acabei o foco saindo. Eu subi a Estrada da Capela, fiz até um vídeo engraçado e fiquei pensando, cara, a gente faz crítica, eu sei como que a política é demorada quando se manda a licitações, eu vejo a João Edueta, onde a gente ficamos lá em 2017, primeiro projeto que aprovamos nessa casa, mas para o bem comum para a cidade de Vinhedo. É isso aí. E, sabe, a Estrada da Capela, todos os equipamentos das ruas de Vinhedo, foi feito com dinheiro financiado, sim. É uma taxa de juro tão baixa, de 9% ao ano, que mais para frente eu falo sobre isso na minha palavra da semana que vem. Legal, vereador. Eu queria destacar que todos os prefeitos que passaram na nossa cidade fizeram muitos trabalhos importantes. E muitos trabalhos deixaram de ser feitos, é fato, muitas coisas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a estação ferroviária, que eu brigo há muito tempo e ainda não conseguimos fazer. Vem um segundo mandato, o segundo prefeito, meus mandatos, o primeiro foi o Milton e agora o Jaime, eu não consegui. Mas eu queria destacar, e queria até cumprimentar o Jaime aí, por algumas ações que eu acho que, quando falo Jaime, eu falo toda a administração, né? Porque algumas coisas foram feitas, o vereador Macaxeira, a pedido desta casa, independentemente de quem fosse vereador até. Eu até estava comentando com o Marcinho, né? Quantos pedidos nós fizemos de adequações de praças, né, Márcio? E o prefeito tem nos ouvido, pelo menos, um pouco mais. A questão dos recapeamentos, a questão do segundo acesso do Distrito Industrial. Há quantos anos você discute isso? Independente de como veio o dinheiro, mas foi lá e fez, sabe? O asfaltamento de vias, como a Ângelo Armenese, Rua dos Italianos, são ruas que eu briguei muito, e nos ouviu. A Francisco Verdenassi, que ninguém acreditou que pudesse ser asfaltado um dia, porque era uma ruinha sem saída e ninguém. A João Edueta, eu me recordo quando entrei na vereança, vereador, que o senhor acabou de falar agora, eu falei para o prefeito na época, Milton Serafim, disse assim: prefeito, não tem uma entrada e saída só da capela que todo mundo fala, ela tem duas. A segunda é João Edueta, só que a João Edueta ninguém usa, por quê? Porque é escuro, é perigosa, é deprimente passar por lá. O Jaime foi e fez também, né? Então, tem o seu lado bom. O banheiro da represa, por exemplo, quantos anos nós pedimos o banheiro da represa para fazer? E ele foi e fez. Inclusive, na época, o secretário era o Márcio Melli. Agora, um pedido que acabou de atender nós também, ele abriu a terceira via sobre a Anhanguera. Eu estou há 7 anos pedindo isso. Embora não é do jeito que eu queria, eu achava que tinha que ter a passagem de pedestre do lado direito ali também para quem desce. Mas me explicaram e deixaram bem claro que era impossível para poder fazer a via de forma melhor, o trânsito aí. Então, mas fez, teve coragem, porque todo mundo falava que não podia por causa da Autobahn. E fez. Na habitação, acabou de entregar um monte de casas aí, acho que é obrigação, não fez nada mais que obrigação, como muitos outros serviços. Algumas adequações no trânsito, que a gente tem pedido. Até os comerciantes indagaram, foi lá e atendeu, até coisas que nós, vereadores, fomos contra, mas agora está acertando aos poucos aqui ou ali, como, por exemplo, o cruzamento da João Corazari com a Humberto Pescarini, que eu achava que não poderia ali, de fato, ser mão dupla, e agora mudaram. Muito bem, agradeço até o executivo por isso. Caindo aqui.
Por exemplo, Márcio acho que é prova disso também, quanto, não só eu como outros vereadores brigamos ali, aquele cruzamento da Avenida Brasil com a Independência era terrível, agora arrumaram, né, Marcos? Então são pedidos nossos. Então eu quero agradecer. E agora recebemos aí a notícia da nova contratação dos ônibus aí, né? No primeiro mandato meu também fiz parte de uma comissão de estudos, nós fizemos aqui para fins de elaborar, não, foi uma comissão, você foi de estudos? Na época era eu, o Valdir, fizemos sobre a questão dos ônibus, levantamos muitos temas. Nesse mandato também teve uma, acho que se não me engano foi o Marquinhos que presidiu, né, Marquinhos? Comissão de Assuntos Relevantes, né? De ônibus, levantando muitas coisas para o Poder Executivo de forma a adequar a situação dos ônibus. E aí hoje nós recebemos notícias que foi assinado o contrato aí, se não me engano, até dia 20 e pouco, agora final do mês aí, estará sendo implantado um novo sistema de ônibus. Então, lógico que é obrigação, estou dizendo, mas muitos não deixaram de fazer, né, Marquinhos? Então não estou aqui só, então cumprimento todos os secretários envolvidos, cumprimento o prefeito, está fazendo o papel, tem que fazer, tem mais coisas para fazer até o final do ano. Ele não é candidato a prefeito a nada, a nenhum mandato ano que vem, então trabalhe, termine seu mandato fazendo coisas para a nossa comunidade e não dê ouvidos para querer, porque está indo eleição, não pode fazer. Continue fazendo, senhor prefeito, faça porque tem muita coisa a fazer ainda. Já te falei sobre estação ferroviária, sobre o telhado, fiquei feliz de ver que vai ser arrumado o telhado do teatro, que demorou, né? Temos que fazer a crítica aí. Enfim, quero destacar aqui essa alegria que estou aqui em saber que está a mudança aí da questão do ônibus. Vai ser um momento aí, a nossa comunidade vai estar atenta, porque é um momento de adequação. O ônibus vai ter, inclusive, Wi-Fi, vai ter ar-condicionado, GPS, que é muito importante, vai ter um sisteminha para que as pessoas possam acompanhar o trânsito, para verificar onde está o ônibus e poder melhor se dirigir em tempo hábil para se dirigir e pegar o ônibus até o ponto. Tem, senhor prefeito, que fazer as adequações dos pontos, parece que o contrato está contemplando, isso é indiscutível, os pontos de ônibus têm que ser acertados, porque está feio, diversos lugares não têm a cobertura, as pessoas têm fé na chuva. Então, trabalhos foram realizados. É fato que muito tem que ser feito, muitos prefeitos também não fizeram algumas coisas por impossibilidade, mas destaco aí. E, principalmente, a reabertura de Santa Casa, de forma a tirar, inclusive, a política lá de dentro, profissionalizando Santa Casa, que hoje está na mão de profissionais. Então, fico muito feliz, e aí eu digo porque a Santa Casa está caminhando, tem lá os seus problemas também, assim como é na vida política e pública, né? Mas está aí, hoje, andando com as próprias pernas. Tem um passivo muito grande, deixado, e hoje a gente vê os profissionais lá, um nome da Marta, que é a provedora da Santa Casa, tem feito um brilhante trabalho, todos que estão ali cuidando da nossa Santa Casa. Bom, falando de Santa Casa, não podia destacar, hoje nós votamos uma honraria prestada aí indicada pelo vereador Macaxeira, e eu votei muito tranquilamente, como o vereador destacou, eu sou advogado, sim, né, e como advogado, a gente tem consciência para poder discernir algumas coisas e saber separar bem as coisas. E o vereador Edson PC, quando fala lá de processo, eu votei muito tranquilamente, se aquele senhor, né, como médico que teve processos, né? A honraria dessa casa visa aí homenagear pessoas dentro da sua área de atuação, né? Se ele cometeu alguma falha, que até então, como eu disse, eu busquei informação junto aos dirigentes da Santa Casa, disseram que ele é um exemplar, é um funcionário, um médico exemplar, muito elogiado, e por isso que eu votei. Se ele tem problemas, né? Como bem destacou o vereador Rui Macaxeira, o Edson PC, me desculpe ressaltar, mas o Edson PC, por exemplo, tem processos, salvo engano, até antes de ser vereador, particulares. E é vereador, por isso deixa de ser vereador? Ele é vereador. São processos particulares, são processos dele. Eu não vou aqui adentrar essas questões, mas por isso ele não deixou de ser vereador. Né? Isso não tira o prestígio dele por ser vereador. Como aquele médico, que eu não conheço, acredito nas falas trazidas pelo quem indicou, é médico e está sendo homenageado pela função de médico e pelos trabalhos que tem exercido perante a comunidade. Fora isso, eu queria destacar também que a nossa comunidade, cuidado com aquele que se diz defensor da corrupção. Cuidado. Quem quiser ser vereador, levante, vai na praça e fala que todo mundo é bandido, todo mundo que ganha a eleição. Quer um exemplo? Tinha um presidente aí que ele ganhou a presidência no passado, dizendo que todo mundo era bandido. Todo mundo é bandido. Onde ele está hoje? Então, cuidado dessas ovelhas, esses falsos lobos pintados, né, de cordeiros. Lobos pintados, como que é o ditado? Lobos em pele de cordeiro. Então, cuidado, povo de Vinhedo. Se diz aí, mas veja o passado de cada um. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite.
Nil? Não. Vereador Marcos Ferraz. Não tenho. Vereador Márcio Melli. Não, o vereador Nil Ramos antes de mim, que está aqui e vai falar. Acho que ele não me ouviu. Nil? Eu não vi. Tá dando um delay agora. Peça a palavra. Perdão. Solicito que o senhor retorne suas funções. Com a palavra, vereador Nil Ramos. Boa noite, vereadores, vereadora Ana, Flávia, demais vereadores. Como eu disse no início, é sempre bom você rever os amigos, né, presencialmente aqui na Câmara, conversar com as pessoas. Acho que isso essa volta desse novo normal. Acho que isso é importante também para dar seguimento em algumas ações importantes que nós temos aqui na casa no decorrer desse ano. Mas algumas pessoas acabam não entendendo muito o que, em alguns projetos, em algumas ações, em alguns pleitos, realmente acontece. Então, eu quero também iniciar a fala com o término da fala do Paulinho, quando nós votamos aqui um decreto legislativo. Uma parte rapidinho. Rapidamente, só para complementar minha fala, quando eu disse presidente, deixar bem claro para a comunidade, eu estou me referindo, por exemplo, ao presidente Lula, que esse dia defensor, né, ou o Collor, Fernando Collor de Mello, defensor dos corruptos. Olha onde estão, né? Olha onde o Lula está hoje. Então, só para deixar bem claro, para não achar que é presidente local ou presidente de alguma outra coisa. Só para deixar bem claro, tá? Obrigado. Mas essas questões são interessantes mesmo, né? Nós tivemos algumas falas até do próprio Marcos Ferraz, que falou sobre os marajás à época aqui, fez um discurso muito bom, eloquente, conhecedor da história, né, da política também, né? E algumas coisas, algumas ações, algumas atividades estão acontecendo na cidade. Eu não sei o motivo disso, de algum desespero ou não, ou de algumas coisas que podem acontecer ou não também, né? Mas nós vimos que essa mudança de algumas pessoas, né? Algumas pessoas agressivas, que depois, num passo de mágica, começa a ser o intelectual, né? Então, tem algumas mudanças que nós vamos vendo ao decorrer dos anos, né? Nós temos 3 anos de convivência. E esses 3 anos não mudam de uma hora para outra, né? Esses 3 anos, como diz um ditado popular e um provérbio, o velho homem sempre vem à tona, né? E isso daí vai ficar mais recorrente agora. Porque, às vezes, chegam de uma maneira, como disse o Paulinho, né? Lobo com pele de cordeiro, e as coisas tendem a melhorar, né? Algumas coisas nas mídias sociais, eu sou o pacificador de ovelhas, né? E às vezes não é bem assim o que nós encontramos, e às vezes vemos, e às vezes até ouvimos, né? Então, o que eu quis dizer no início, e continuo crendo, é assim, que eu sou formado em Direito, eu sou bacharel em Direito. Durante 5 anos, eu peguei o ônibus ali na Praça da Capela, com muito orgulho, saía, às vezes ia direto do trabalho, porque não tinha condições de pagar, né? Então, o sistema público me ajudou a isso. Por isso que, quando eu fui presidente, fiz questão de destinar uma verba para os universitários, porque eu passei por aquilo, eu sabia realmente o que eles estavam passando. Mas, enfim, durante 5 anos eu fiz isso, esse caminho até a cidade de Jundiaí. Eu me envolvi na política em 2008, quando eu tive um convite de uma pessoa para sair como candidato, mas eu acredito que tudo na vida nós temos que se preparar, nós temos que nos preparar. E foi isso que eu fiz, né? Então, durante 3 anos e meio, eu me preparei, né? Desde 2009 a 2011, eu me preparei fazendo reuniões, conhecendo um pouquinho mais desse mundo político. Tanto é que o Rodrigo Paixão foi na minha casa falar sobre políticas públicas. Mesmo antes de entrar como vereador, ele foi. O Marquinho Ferraz foi na minha casa, né? E outros tantos, porque eu achava, eu não era afiliado a nenhum partido, tinha essa liberdade de falar e levar as pessoas que tinham ideologias diferentes, né, para nós escolhermos o nosso partido. E foi isso que aconteceu. Pela graça de Deus, deu certo a primeira eleição, né, com a ajuda de amigos, porque ninguém consegue nada sozinho. Eu não fui só com a minha família pedir voto, não. À época, tive um grupo de amigos, tive várias pessoas, como é um time, ninguém ganha eleição sozinho, ninguém. Nem para vereador, nem para síndico, nem para nada. Então, quando eu fui
quando deu certo a eleição, a primeira coisa que eu fui fazer, Paulinho, foi me especializar. Então, deu certo a eleição em 2012, 2013, eu fui fazer pós-graduação em gestão pública na PUC. Eu sou pós-graduado, né? Pós-graduado em gestão pública na PUC, mas isso não me faz diferente de ninguém. Apenas fui conhecer um pouquinho mais esse mundo, saber o que era um aro, saber o que é como que faz um orçamento público, uma LDO, uma LOA, como que você faz as questões administrativas. Eu fui conhecer, fui saber, conhecer um pouquinho mais, me aprofundar. Lá eu iria ver e vi a teoria, e do dia a dia aqui eu vi a prática, mas eu fui estudar, eu fui conhecer, antes de falar asneiras, besteiras não é besteira, é asneiras mesmo, antes de falar asneiras por aí, porque eu fui conhecer um pouquinho desse mundo, de saber qual é a real função do vereador. O vereador fiscaliza também, mas não é só fiscaliza. Ele intermedia, ele busca verba do governo federal, estadual, faz indicações, faz minuta de projeto, para o projeto não ser inconstitucional, né? Então, tem várias ações, várias funções o vereador, e não só uma. Mas eu fui estudar, para não falar asneiras, nos 4 cantos da cidade. Porque engana pessoas, né? Depende do que você faz, às vezes a pessoa não tem a instrução necessária para saber realmente o que consegue. O que eu disse aqui, continuo dizendo assim, olha, no sistema carcerário que nós temos hoje, né, o sistema carcerário, duas das funções, primeiro, é fazer uma reciclagem do indivíduo. É fazer uma reciclagem do indivíduo que cometeram os crimes. E vou falar alguns crimes. Por exemplo, a violência doméstica. Algumas pessoas cometem violência doméstica, tem um processo, às vezes, né, tem 6 meses de representação, agora não precisa mais porque mudou a lei. Então, algumas pessoas têm violência doméstica e tem esse problema com a justiça. Outros têm furto de energia, furto de água, tem também. Outros têm pensão alimentícia, também tem. É de uma maneira. Burlando isso ou outro, são alguns furtos, são alguns crimes. Crimes, por exemplo, como rachadinha. E essa rachadinha está muito recorrente hoje, né? Nós vemos lá no governo federal e tal. Mas será que isso acontece lá? Será que nunca aconteceu? Não, aqui em Vinhedo nunca aconteceu, principalmente nessa legislatura, né? Nós ouvimos falar indícios de irregularidade, indícios de rachadinha na Câmara e tal, mas não houve, aqui não houve. É crime. Né? É crime, são alguns crimes que cometer prisão, né? Alguns recorrentes. Mas será que existiu? Não. Como diz um amigo, acontecia lá em outros países, né? Na Suíça, não aqui. Mas, enfim, são alguns crimes. Então, a primeira função, eu não poderia estar aqui falando aula de criminologia, né? Mas vamos lá. A primeira função é afastar da sociedade, porque cometer o crime tem que cumprir, né? Cumprir os requisitos. E o segundo passo, eu já falei, é a ressocialização. Para isso que dentro do sistema prisional, Paulinho, nós temos lá assistência judiciária, assistência social, tem lá a moral, tem material, tem educação. As pessoas que trabalham lá, né, que tem os requisitos, eles podem estudarem lá. Estudar, viu? Olha, estudar. Pelo menos terminar o 3º colegial, né? Tem essas coisas para estudar, para fazer. Tem lá o lado religioso, etc. Enfim, tem várias coisas. Para que ele volte para a sociedade. Por isso que no sistema prisional tem todas essas funções de ressocialização. Ele está fazendo um trabalho de reciclagem, assim que ele sai da prisão, volta para a sociedade da melhor maneira. Foi isso que eu fiz, então. Foi isso que eu fiz, eu falei e continuo falando. As pessoas que cometeram um crime, ela tem o direito, porque o indivíduo tem o direito de um tratamento digno, que ele é assegurado pela Constituição Federal, de não sofrer violência moral, de não sofrer violência doméstica, física. Isso é assegurado pela Constituição Federal, embora alguns nem sabem por onde começar, né? E será que nenhum partido em Vinhedo tem pessoas que cometeram algum crime e que talvez poderia estar respondendo o processo? Vamos lá, olha só. O PSDB tem? Pode ter. E o MDB tem? Pode ter também. Aí outros também tem? Pode ter também. Incluindo candidato a vereadores. Qual é o requisito da legislação eleitoral? Então, falar de história, falar né? Hoje, realmente, eu perdi 10 minutos para falar de uma pessoa, para falar de um cidadão, ou não, né? Para falar coisas que isso não agrega em nada. Nós poderíamos estar aqui falando de projeto.
E sabe quando a pessoa não tem projeto para falar ou não tem ação para falar? Fica apurrinhando a vida dos demais. É isso que acontece. Muito obrigado, presidente. Vereador Marcos Ferraz. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos que nos assistem aí via internet, a todos uma ótima noite. Senhor presidente, eu também fico feliz por estar podendo retornar não a esta casa, porque nós estamos aqui diariamente o tempo todo, né? Nunca deixamos de vir e de estar desenvolvendo todos os trabalhos de comissões, trabalhos internos, mas aqui nesse plenário, né, realizando as sessões em plenário, né? Porque nós vínhamos já nos últimos meses realizando as sessões ou fazendo do próprio gabinete, né, de forma online ou de casa. E muito bom aqui rever pessoalmente os amigos, seguindo todos os protocolos de segurança, de distanciamento, né, enfim, tudo que está previsto, nós estamos lisando. E eu acho que é importante também, né, senhor presidente, nós estivemos até conversando sobre isso, para poder ir fazendo um aprimoramento técnico, inclusive hoje mesmo tivemos algumas dificuldades técnicas, né, por estar fazendo essa sessão de forma híbrida, né, parte presencial, parte através dos sistemas de aplicativo, então é natural que eventualmente surjam, mas é bom que a gente possa ir fazendo. E futuramente eu creio que a gente possa estar abrindo ao público também a participar, sempre com distanciamento, né, com talvez um terço da capacidade da casa, né, com uma série de restrições, mas que possa o público voltar a participar, para a gente poder realizar as audiências públicas que a gente precisa fazer, de alguns projetos importantes que nós temos na casa, né? Hoje é um pedido nosso, é um pedido do meu gabinete, né? A mim pessoalmente, também do presidente dessa casa, o executivo, usando bom senso, entendeu que de fato o projeto do plano diretor de turismo que tem na casa, né, que a gente estava com prazo para dar parecer vencendo e não tinha como dar parecer antes de realizar a audiência pública que é necessária. Então, ele retirou a urgência do projeto, né, e dessa forma a gente tem como realizar as audiências públicas, né, e para debater com a população, poder enriquecer o projeto e, posteriormente, sim, né, dar o parecer e colocar em votação. E temos, sobretudo, um dos projetos de lei mais importantes dessa legislatura a ser votado e do município, que é o projeto de lei com a revisão do nosso plano diretor, né, que esperamos que seja, assim que possível, votado nessa casa, se aprovado ou não, se haverá emendas ou não, é outra questão, aí é mérito, né, vai dos vereadores avaliarem, mas que ele possa ser votado após um amplo debate, após a realização das audiências públicas. Então, é importante a gente estar retornando, né, as reuniões aqui, as sessões presenciais, né, para poder viabilizar a votação desses importantes projetos. Senhor presidente, eu já falei aqui rapidamente, né, na fase inicial, aqui, quando da apresentação das moções, né, mas quero voltar a falar desse assunto, né, da necessidade urgente que nós temos no município de ver com todo carinho e atenção determinados setores da nossa economia, né? Determinados tipos de comércio que ficaram por muito tempo fechados, e às vezes a gente fala de comércio, já ouvi de pessoas, cada um que se vire. Ok, eu acho que na iniciativa privada, na medida que você faz um investimento, que você acredita, é um investimento sempre de risco, alguns seguem em frente, alguns progridem, alguns não, alguns quebram, mas desde que você tenha condição de trabalhar, que tem a condição de trabalhar. Agora, o que a gente viveu são pessoas, né, investirem num sonho, num projeto, trabalhar, alguns já há muitos anos, outros menos tempo, projetos que envolvem também muitas outras pessoas, tem suas famílias, tem os colaboradores, os funcionários, todos envolvidos, e que tiveram seus negócios seriamente afetados, alguns fecharam, quebraram, conheço muitos que
que passaram e estão passando por essa situação, outros estão tentando sobreviver, né? Por quê? Porque não puderam trabalhar. Então, é uma situação atípica, onde o governo, nas suas diversas esferas, tem que apoiar, tem que ajudar. Até porque é muito melhor a gente ter a economia voltando a girar, reaquecer, né? Isso reduz problemas sociais, reduz problemas com violência, enfim, né? Quem está trabalhando, ele tem condição de eventualmente pagar um plano de saúde, uma escola para os seus filhos, né? E com isso até não sobrecarregar tanto o poder público, né? Que certamente a gente vai ter já nesse ano e no próximo ano um aumento importante na procura pelos serviços de educação da rede pública, dos serviços médicos, né? Tudo isso. Então, quanto mais você consegue fazer a economia girar, né, mais você minimiza por esse outro lado e você reduz os próprios custos do Estado, né? Daí a importância da gente ter, né, mecanismos de apoio a esses setores, né, do comércio, da prestação de serviço, setor de salões, né, de salões de beleza, estão sofrendo demais, de academias, como o senhor presidente fez hoje também, uma moção de apelo importante, que todos aprovamos, do setor do transporte de alunos, que vem sofrendo, enfim. No geral, né, a economia sofreu, mas pontualmente alguns setores sentiram demais e precisam desse apoio. E nós apresentamos hoje, através de moções, a sugestão que, por exemplo, aquele valor que essa casa aprovou, foi através de emenda impositiva, de um valor, lá tem 30 mil para contratação de artistas locais. Não pode ser feito em função da pandemia, da suspensão dos eventos. Por que não usar esse recurso para fazer essa contratação, para eles prestarem os serviços futuramente, no ano que vem, quando a situação se normalizar? É possível. Tem que ver de qual a forma jurídica correta, para também o prefeito não ter problemas, né, não responder por qualquer irregularidade, sim, mas que se faça, que se tome os cuidados, faça da forma certa, mas que se faça, né, aquele outro recurso de 51 mil que seria para o SEBRAE, para contratar o SEBRAE do programa Inova Vinhedo. O programa, né, como eu disse, está sendo, segundo o secretário, executado no outro formato, e o SEBRAE não vai cobrar esse valor esse ano por não poder estar executando de forma presencial como previsto. Vou pegar esse valor e também desenvolver um plano de apoio, né? Essa questão, por exemplo, de não cobrar o alvará de funcionamento, né, de quem não pôde trabalhar durante vários meses. Eu acho que é o mínimo que precisaria fazer. Isso é legal? Eu entendo que sim, se fizer da forma certa. Tem a questão da lei de responsabilidade, ok, justifica-se, demonstra, né, de onde esse valor está sendo retirado, onde está sendo outra dotação anulada, mas vamos fazer. Né? Eu tive falando com alguns secretários que o próprio prefeito, ele concorda, o prefeito é simpático a essas ações, né? Ele, claro, tem a preocupação orçamentária, tem que saber de onde tirar o recurso, e a preocupação jurídica da forma correta de se fazer, o que é realmente necessário que tenha todos esses cuidados, mas vamos realmente buscar ações para ajudar esse segmento, porque a gente acaba ajudando a sociedade como um todo, né? A comunidade como um todo. Né, na medida que você evita que muitos empregos sejam perdidos, que você ajuda a criar novos empregos, né? Aí a gente está sabendo de novas grandes empresas que vão vir para o município, em breve serão anunciadas. Isso é muito bom, muito importante, né? Mas é importante que se tenham ações também de apoio às micro e pequenas empresas, né, aos pequenos empreendedores. O governo federal está dando alguma ajuda? Está, e é importante, mas não está chegando a todos. Tem muitas pessoas que talvez não precisassem e receberam, até pela urgência que foi montado esse projeto todo, nesse programa todo de auxílio, e outras que precisavam e precisam e não estão recebendo. Então, nós aqui no município temos também que fazer a nossa parte. E por último, senhor presidente, gostaria de falar, né, de algo que foi anunciado agora, também muito importante, que nós cansamos aqui de pedir, de falar da necessidade, que é sobre o novo transporte público de Vinhedo, né? Uma nova empresa que ganhou, se é a mesma ou não, qual é, não me interessa. Eu não tenho aqui predileção ou objeção a qualquer empresa. O importante é que o serviço seja de qualidade, à altura do que a gente merece, dentro de um valor justo de mercado.
Então, senhor presidente, o trabalho que nós fizemos aqui entre final de 2017 até início de 2019 foi mais de um ano e meio de trabalho, pedimos prorrogações, que gerou este relatório. São cerca de 230 laudas, de 30 páginas de um trabalho feito pela Comissão de Assuntos Relevantes, que foi formada, que eu presidi, que teve o vereador Rubens Nunes como relator, que teve o vereador Macaxeira, Rui Macaxeira, que também foi com a gente visitar outras cidades, coletar informações. Foram 7 reuniões de trabalho, foram visitas a diversos municípios, foram contratos de outras cidades que foram estudados, editais de licitação. Isso gerou uma contribuição importante com o Poder Executivo, com uma série de sugestões que foram utilizadas na elaboração do novo edital. Então, reconhecer também o Poder Executivo que utilizou, que foi capaz de ouvir a população, ouvir essa casa e utilizar este trabalho que eu sinto orgulho de ter feito, não sozinho, com a ajuda de outros vereadores, que foi aprovado por unanimidade nessa casa, e que eu tenho certeza que não é só isso que foi anunciado, são necessárias outras ações também para que a gente tenha um transporte de qualidade, mas o fundamental já foi feito. Obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Márcio Melli. Peço palavra, presidente. Vereador Márcio, eu acabei de receber da imprensa, nós vamos ter que suspender a sessão por 5 minutos. Deu um problema no TriCaster que transmite as sessões para que eles possam resetar o programa e voltaremos em 5 minutos.
Solicito a segunda secretária que faça a nova chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Vereador Carlos Florentino. Vereador Edson PC. Vereadora Dugelme. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Márcio Melli. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 7 vereadores presentes. Eu solicito que a segunda secretária prossiga o chamamento dos vereadores para a fala livre. Vereador Márcio Melli. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Márcio Melli. Quero iniciar minha fala, cumprimentar aqui a Adriana Simenzato do LARCAB, que está nos assistindo nesse momento, que quero falar essa noite sobre a moção de congratulações ao LARCAB Augusto Braga. LARCAB, por favor. LARCAB, que no dia 16 de agosto de 2020 completou 31 anos de existência de trabalho, transformando diferenças em inclusão social efetiva. O LARCAB, Lar Carlos Augusto Braga, foi fundado em 16 de agosto de 1989. A instituição possui sede própria na Vila João 23, atende pessoas portadoras de deficiência intelectual. Atualmente, conta com 82 atendidos entre crianças e adolescentes e 50 profissionais responsáveis pelo atendimento. A instituição atende em período integral e meio período. Os usuários recebem, além dos cuidados básicos necessários, atendimentos nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicólogo, pedagogia e educação física. As monitoras auxiliam nas atividades diárias e terapêuticas. Contam também com atendimento médico, neurológico e dermatológico voluntário. Quero, nesse momento, também parabenizar também o senhor prefeito municipal, Jaime Cruz, por mandar projetos para a Câmara Municipal, para nós aprovarmos, e sempre aprovamos também, de subvenção para as entidades do nosso município. Por exemplo, o LARCAB, que também essa subvenção é um apoio para se manter. Vereador, peço uma parte? Concede uma parte? Tem a parte, vereador. Beli, eu também quero fazer usar esse momento para parabenizar o trabalho da LARCAB. Nós, nesses 3 anos, temos acirrado, conversado bastante, né, com o pessoal, com a Sandra, e com várias outras pessoas lá da LARCAB. No ano passado, nós fizemos uma indicação e falamos com o deputado Itamar Borges, que ali ele fez uma emenda de R$80 mil para a LARCAB, né? E aí, no final do ano passado, Paulinho Palmeira e eu fomos até ao Palácio, né? Não buscar, mas assinar o convênio, né? Então, nós ficamos felizes aí também por essa parceria que nós temos com o LARCAB, né? E o carinho e por todo o trabalho que eles fazem lá. Realmente é um trabalho muito sério, as pessoas são comprometidas, né? Um trabalho fantástico frente a essas pessoas que necessitam tanto. Então, com essa verba que nós conseguimos lá em São Paulo, eles compraram brinquedos adaptados para as crianças e adolescentes lá do lar da LARCAB. Então, quero agradecer pela parte. Obrigado. Ok, vereador. Quero falar também, senhor presidente, de alguns trabalhos, né, da semana passada.
também fazendo várias indicações, pedindo que, através da Secretaria competente, viabilize estudos para realizar a pintura da faixa de sinalização de pedestre na rua Júnior França de Paula, no bairro Vida Nova 1, em frente ao portão da escola SIC Von Zub. Na semana que vem eu vou começar a colocar as fotos também para passar aqui no telão. Essa indicação se faz necessária, pois nesse local acontece travessia de alunos para acesso à escola e moradores da região para diversos acessos. O tráfego de pessoas e veículos são intensos o dia todo. E as faixas de sinalizações e pedestres trarão mais segurança aos que utilizam a via. Ao lado do novo supermercado ali, que foi inaugurado recentemente. Também outra indicação também, através da Secretaria competente, viabiliza estudos para a retirada de um poste localizado na rotatória entre a Estrada da Capela com a Estrada Municipal, no bairro Jardim Eldorado, ali, do lado do posto. Vocês que passam ali naquele local ali, pessoas da Capela ali, vê que tem um posto lá que está perigoso, bem ali naquela rotatória que ali vai para o Morumbi ali. Por se tratar de uma via muito movimentada, o lugar se encontra o poste e gera risco de acidentes, pois, em casos de colisões, o poste pode se tornar um agravante no cenário. Lembrando que toda parte de cabos e fios da rua já estão ligados em outro poste localizado na calçada da via, tornando esse poste sem utilidade. Outra indicação também, que procede estudos para a construção de uma área de lazer com quadra esportiva e instalação de playground, academia ao ar livre, bancos, lixeiras e toda a infraestrutura adequada para a prática de atividades físicas e lazer na rua Tercílio Geraldini, entre os números 195 e 225, no bairro Vida Nova 2. Assinado pelos vereadores Márcio Melli, Carlos Florentino, Macaxeira, Nil Ramos. Essa indicação visa oferecer aos moradores do bairro uma área de lazer onde todos possam frequentar, uma vez que no referido bairro não existe nenhum projeto de lazer para atender à necessidade. Senhor presidente, por essa noite é só. Obrigado. Vereadora Flávia Bittar, peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Flávia Bittar. Boa noite a todos. Bom, eu não vou entrar nessa discussão de mérito aí da tribuna hoje, porque vereador, para mim, que tem síndrome de Sassamutema, já foi o tempo, né? A pessoa perde a humildade, ganha pontos falando mal dos outros, então eu acho que a gente tem que focar um pouco mais no trabalho e em resultado. Queria fazer um resumo aí do que aconteceu no fim de semana. Nós tivemos o Castramóvel pela 4ª ou 5ª vez aqui na cidade de Vinhedo, lá no Parque Municipal. Fechamos o número ontem com 340 castrações. Queria agradecer, e aí sim dar valor às pessoas que realmente estiveram presentes lá e ajudaram, sem ganhar nada, é importante citar. Alessandra Fontanese, a Denise, lá da Secretaria de Meio Ambiente, o Estevão e a Larissa, do Combeia. Obrigada pelo trabalho. Eu, por ser um ano eleitoral, eu não pude ficar participando ali ativamente, como tive das outras vezes, né? Porque também sofro meus processos, como todos nós temos algum. Então, achei melhor só dar uma fiscalizada, conhecer o que estava acontecendo. A população ficou muito contente, como sempre fica, né? O trabalho da equipe do Castramóvel em Vinhedo é primordial e é excelente. É um trabalho, graças a Deus, a empresa que ganhou a licitação é uma empresa séria, de profissionais dedicados e que principalmente amam o que fazem. Então, eu acredito que em dezembro a gente tenha mais uma vinda aí do Castramóvel. É um ano eleitoral, um ano mais complicado de se fazer, né? E tudo isso com o resultado de emenda impositiva, assinada aí por todos os vereadores, propostas por mim em 2018, das emendas. E cada um aí citou o que queria, ou o que gostaria.
e todos os vereadores contribuíram. Então, agradeço a todos. Na próxima, espero uma visita de vocês para conhecer o trabalho mais de perto, porque é um trabalho muito gratificante. Então, nós fechamos aí com essas 340 por causa da pandemia, muito organizado, sem fila de espera, um resultado muito rápido na devolução dos animais. Nós temos um veterinário de plantão, que fica aí para o atendimento pós-operatório. Graças a Deus, não tivemos nenhum problema até agora. E um assunto muito sério que eu gostaria de estar colocando aí para a população, eu já postei no meu Facebook, queria pedir, fazer um apelo ao governo do estado. A gente já fez uma moção, acredito que todo mundo vai assinar, mas eu estou indo para a RMC, para São Paulo amanhã, tentar o maior número de assinaturas possíveis. Tem um abaixo assinado já na internet. Queria agradecer, Bianchini, especialmente a você, que para mim é a representação do GAPA em Vinhedo, uma pessoa que abraçou o projeto, que se dedica ao Adilson, ao Calango, né? Agora temos uma nova integrante aí, a Vitote, que deve estar entrando no grupo para cobrir as folgas também, o Antônio. Mas, assim, eu tenho muita proximidade com o Bianchini e ele que lutou muito por esse projeto junto comigo, que é o projeto da Mata Ciliar. A Mata Ciliar que faz o atendimento a animais silvestres, feridos, uma média de 10 animais por dia são encaminhados para a Mata Ciliar, só em Vinhedo, o encaminhamento médio é de 10 por semana, né? Vocês viram aí a saga do cachorro do mato, esse fim de semana no Parque Municipal. Hoje nós estamos com monitoramento lá para ver se ele volta, ele está machucado. Então é uma demanda gigantesca na cidade, e eu quero pedir o apoio de vocês todos para assinar o abaixo-assinado que está no meu Face, porque o governo do estado quer mandar o terreno da Mata Ciliar a leilão. Hoje a Mata Ciliar tem 850 animais silvestres, esse leão já faleceu, que era de um circo, então eles fazem um trabalho espetacular. E o governo do estado, infelizmente, tá essa briga aí entre a Mata Ciliar e o governo do estado, que não tem me representado definitivamente nesses últimos momentos aí, né? É uma pena, porque é um governo que, inclusive, eu faço parte, né, como PSDB, mas, Dória, eu gostaria muito que chegasse até você esse recado, que está muito complicado, as pessoas lá da ONG estão tentando contato com você, muitos vereadores da região. Acabei de falar com o presidente da Câmara de Jundiaí, com o Hélio, que é presidente da RMC, do Legislativo. Nós vamos todos nos unir aí para fazer uma moção para que esse terreno seja doado para a Mata Ciliar. Porque se é a terceira ou quarta vez que eles passam por isso já, então é muita dificuldade. É uma ONG, né, que vive de 120 cidades, que hoje tem um convênio lá com eles, que pagam uma miséria, não tem outra palavra para falar, por mês, para cuidar desses animais. Para vocês terem ideia, Vinhedo paga R$5.000 por mês, de uma demanda aí de, tem mês que chega a enviar 100 animais para a Mata Ciliar. Esses animais são cuidados, são trazidos de volta para Vinhedo, e a gente acompanha a soltura deles ali na represa, em outros locais que tem área verde ali. Então fica aqui meu apelo a todos os vereadores da região que puderem ajudar, deputados. Eu sei que cada vereador aqui é de um partido, é de um grupo político, mas isso não faz a menor diferença, que é para a gente alcançar um bem maior. Então, Edu, Ana, Nil, Marquinhos, quem puder entrar em contato com os deputados, porque os animais vão ser despejados dali e, sinceramente, não existe um outro local que eles possam estar sendo remanejados. Muitos irão morrer, né, porque são animais que estão feridos, tem uma estrutura lá veterinária de recuperação gigantesca, e muito me decepciona aí estar dentro de um grupo político onde está sendo feito esse tipo de atitude aí contra a Mata Ciliar. Então, vou lutar com todas as minhas forças aí para que isso não aconteça. Vereador, ele consegue uma parte? Claro. Primeiro, parabenizar por a frente, né, de um projeto tão importante, uma luta mesmo. Me lembro em 2017, quando a senhorita me procurou para fazermos um projeto, né, e uma parceria com a Prefeitura Municipal de Vinhedo, com a Mata Ciliar, pela importância que a Mata Ciliar sempre teve, né. Há algum tempo, Vinhedo não tinha esse convênio, e ficamos felizes em 2017, quando, através do trabalho, né, envolvendo o bem-estar animal, fizemos essa parceria com a Mata Ciliar. Falarei com alguns amigos, né, sim,
Bruno Ganem, uma pessoa que também é do bem-estar animal, que vem trabalhando bastante nesse tema, né, eu acho que é muito importante. Mas é mais parabenizar, porque está à frente de uma causa tão importante que é o bem-estar animal, né? Então, todos os vereadores, com toda certeza, apoiarão essa causa, por saber da importância que a mata ciliar tem em nosso município. Uma vez que aumentou muito o verde, aqui nesse cinturão que nós temos aqui, e os animais silvestres cada vez mais estão entrando nas cidades, né? Vimos aqui no Parque Municipal, vemos em alguns condomínios, né? Então, é importante ter essa parceria, porque assim que aconteça algo que não gostaríamos que acontecesse, eles têm um abrigo aqui na cidade de Jundiaí. Muito obrigado e parabéns por essa causa. Obrigada, Nil. A gente está conversando também com alguns deputados, o Bruno Lima também é muito forte na causa, o Bruno Ganem. Acho que é hora de cobrar, né, o trabalho que a gente tem feito aqui numa cidadezinha, mas a gente está atingindo hoje 120 cidades com esse problema da mata ciliar. Então, que todos possam assinar o abaixo-assinado, compartilhar dentro das redes sociais, porque eu acho que o governo, ele tem que nos ouvir, né? Ele tem que deixar essa questão de lado, é uma questão de saúde pública, não é só uma questão de bem-estar animal. A gente precisa começar a separar essa situação, onde todo mundo acha que bem-estar animal é o cachorrinho, é o gatinho, né? E não é, né? É também. Mas o bem-estar animal, ele envolve toda uma questão de meio ambiente e saúde pública. É só a gente analisar agora a quarentena, como é que para um serviço desse em plena quarentena. Nós tivemos um aumento dentro do convênio veterinário hoje, que também foi uma emenda nossa aí, proposta por mim o ano retrasado, na verdade, já tem desde o ano passado, o atendimento veterinário gratuito. E agora, com a pandemia, assim, toda a verba que a gente tinha destinado para isso, ela já está praticamente escassa ali, né? Porque os atendimentos aumentaram demais por conta das pessoas perderem o emprego, serem despejadas das casas, e isso tem acontecido em todas as vertentes aí do bem-estar animal. Também com a mata ciliar, ela perdeu o convênio com várias cidades, então o governo ele não tem que tentar tirar o terreno da mata ciliar, além dele doar o terreno para a mata ciliar, eu acho que ele tem que ainda colocar um dinheiro em cima mensal ali para auxiliar, porque o problema de todo o contexto ambiental do planeta é um problema que vem do ser humano, né? Somos nós que destruímos a área verde, somos nós que destruímos os animais, então nada mais justo que a gente pague por esse serviço, porque eles são os que menos têm culpa, e também por outros serviços aí de atendimento ao público, como é em Vinhedo o convênio com os veterinários, com o recolhimento de animais, com a castração popular e com a castração gratuita. Então fica meu apelo, espero que essa mensagem chegue a todos os deputados que nós pudermos levar, que aqui não é uma questão partidária, não é uma questão de briga de ego, nem de ideologia. É uma questão de saúde, é uma questão de necessidade, e a mata ciliar, para quem não conhece, é só entrar no Facebook, né, qualquer rede social, é ONG Mata Ciliar Jundiaí, então conto com vocês aí para esse apoio. Boa noite, presidente. Vereador Edugelme. Solicito ao vereador Sandro que assuma as funções para que eu possa fazer uso da palavra. Sandro, libera seu microfone. Isso. Com a palavra, o vereador presidente Edugelme. Obrigado, Sandro. Boa noite a todos. Eu sou o último privilegiado, né, que é o último a poder falar, mas eu vou tecer algum comentário do que se passou nessa casa, o que cada um tem falado, o que cada um tem procurado melhorar. Primeiro, Sandro, agradecer você como presidente do PDT. Eu não sei se eu tenho que te agradecer ou tenho vontade de te bater, né? Sabatina de 2 horas com o PDT, e claro que é uma brincadeira, foi muito proveitoso falar com o partido no qual você é presidente, falando um pouco da política atual, um pouco de futuro, quais os pensamentos, para que caminha Vinhedo. E obrigado a você e todos que participaram, obrigado pelo convite. Foi o que eu te falei, muitas vezes as perguntas eram um pouco rápidas e a gente acaba se perdendo em 2 minutos para falar. Mas a gente vai ter muito tempo para poder discutir sobre as políticas públicas do nosso município, talvez até com um pouco mais de calma. Mas para mim foi muito proveitoso. Estendo aí a todos os que participaram na reunião. E graças a Deus hoje estamos aqui, essa bela chuva
abençoada, né, que estamos aí escutando o barulhinho da chuva, mas que infelizmente, nessa estiagem que estamos passando por ela, vai faltar água e muita água. E por que vai acontecer isso? Porque faltou investimento, faltou planejamento. E quando se falaram-se sobre a ETA 3 aqui, falar em algo que não funciona, que foram gastos 13 milhões e há mais de quantos anos essa estação está lá? E não se conserta, não se trata a água. E sabe quem é que vai pagar o preço por isso? O cidadão vinhedense. E principalmente o cidadão que mora no bairro da Capela. Que não me canso de falar, que enquanto fizeram esse elefante branco, poderiam ter ampliado ETA 2 e ETA 1. Mas foram investir totalmente errado em algo que não funciona há muitos anos. Então, o povo paga pela inércia dos erros do poder público. E Vinhedo não é diferente. Nós vamos começar a pagar o preço dessa falta de planejamento e investimento que passou esses 4 anos também da Sanepar. Nesse momento de pandemia, nós precisamos, de fato, uma atuação primordial do poder público municipal. O poder público federal tem feito algo, encaminhando verba, os R$600 que as pessoas estão recebendo, e muitas recebem, outras, infelizmente, não recebem esse valor, e o tanto quanto eles precisam. Mas cabe aqui, o poder municipal, olhar principalmente por aqueles que mais sofreram nessa pandemia, para que eles possam não virar a estatística daqueles que quebraram, daqueles que fecharam o seu comércio, daquele que talvez desse emprego para 1, 2, 3 ou 10 pessoas, e eles aí estão tentando lutar com essa pequena flexibilização. Então cabe o poder público ter a sensibilidade de poder ajudar. Os artistas, no qual foi falado essa noite, os pequenos comércios, lojas, o transporte escolar, que nós já falamos aqui, as próprias academias. Então nós não queremos que tudo isso vire apenas estatística, que ele fechou o seu comércio, que ele acabou fechando postos de trabalho, sem ao mínimo o poder público municipal poder fazer o máximo que ele puder para que isso não aconteça. Então esse é o nosso dever, vereadores, de estar cobrando o prefeito, de dar o mínimo do que eles precisam para que se possam efetivamente manter aí as suas atividades, que não vai ser fácil perante essa pandemia que ainda pode durar um bom tempo, e a gente espera, com a graça de Deus, que possa ser resolvido aí através de uma vacina, e que a gente sabe que não vai ser tão rápido, que não vai ser amanhã ou que vai ser a semana que vem. A gente sabe que isso pode perdurar um pouco mais. Mas nós temos que esgotar todas as possibilidades dentro da nossa cidade para poder estender a mão a essas pessoas que precisam e muito do apoio do poder público, do poder executivo e também do poder legislativo. E quando a gente olha as estatísticas, nós ficamos muito preocupados, porque se falam, nós tínhamos antes da pandemia, vereador Nil, quase 13 milhões de desempregados. E pode chegar ao final da pandemia em torno de 30 milhões. Então, o governo federal, o governo municipal, ele vai intervir e tentar ajudar. Mas se essa economia não retomar para que evite com que nós possamos chegar nesse número, que seria muito triste para o país, porque pessoas não vão morrer com a pandemia deles, vão morrer de fome. Vão ver as suas crianças não ter o que levar um alimento para sua casa, para suas crianças. Então isso é muito triste.
Então, que venha essa flexibilização, que venha com muito cuidado, obedecendo todos os protocolos sanitários, mas que nós possamos começar a movimentar essa roda. E aí a gente falou, né, sobre a questão das escolas, né? Eu até coloquei a minha posição particular e continuo, mas a gente tem que respeitar, porque eu acho que a criança não deve voltar enquanto ainda perdure essa pandemia. Mas hoje, ligando a televisão, tinha um grupo, um manifesto até de escolas particulares, querendo a volta às aulas. Então é assim, isso nós vamos deixar para as autoridades que têm competência para poder discutir. Nós emitimos a nossa opinião, mas nós temos que respeitar a dos outros também, porque cada um sabe onde o seu calo aperta. E para finalizar, sobre a questão do transporte coletivo, a Câmara no seu todo, com os 13 vereadores, num entendimento, num projeto que veio para concessão da empresa que fará agora o transporte novamente, é a Rápido Sumaré, que aparentemente é uma empresa subsidiária da Rápido Luxo, e a Câmara fez, sim, o seu papel em exigir que você tenha ônibus em boas condições, se eu não me engano, com no máximo 5 anos de uso, que tenha todos acessibilidade, ar-condicionado, Wi-Fi, GPS, e uma das coisas primordiais, enquanto cidadão da Capela, que ele sai do terminal rodoviário e ele precisa ir lá para a Vila João 23, ele hoje ainda paga por 2 bilhetes. Se a passagem hoje é R$ 4,90, ele teria que pagar para ir daqui na Vila João 23 R$ 9,80, quase R$ 10. E essa também foi uma exigência dessa casa, que se implantasse o bilhete único nesse processo de concessão. Então a Câmara fez a parte dela. O Executivo fez o processo licitatório em cima daquilo que a Câmara entendeu que é dar o mínimo de dignidade ao cidadão que trabalha, ao cidadão que precisa efetivamente usar o transporte público. Então espero que isso possa vir a ajudar essa população que necessita desse transporte e um transporte com qualidade. Então eu agradeço a todos vocês, os vereadores que ainda persistem nessa sessão, que já está ficando, já são mais de 10 horas, e que nós possamos, cada um do seu jeito, trabalhar para com que a nossa cidade possa melhorar. Sempre vou ser crítico, sim, naquilo que entendo que não esteja bom. Pretendo fazer, principalmente, críticas construtivas, mas jamais vou deixar de fazê-las. Porque se tem algo errado, eu não posso ficar quieto, eu não posso omitir. Mas a gente vai ter que cobrar, sim, de fato, porque, na verdade, independente das eleições do final do ano, o município não pode parar, gente. Os problemas estão acontecendo esse ano, irão acontecer o ano que vem, e se a cada vez que se demora para se tomar uma atitude, a população paga muito caro por isso. Meu boa noite e muito obrigado. Senhor presidente, não há mais inscritos na noite de hoje. Solicito que o senhor retome suas funções. Não havendo mais inscritos e nada mais havendo a tratar nessa sessão, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão ordinária a realizar-se dia 24 de agosto de 2020 no horário regimental. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.